moro nos Estados Unidos há 6 anos e eu sou autora do blog The Abroad Channel. O blog tem mais ou menos 1 ano, mas ultimamente eu tenho intensificado um pouco mais os posts, tenho recebido algumas perguntas, algumas indicações. Por isso que eu resolvi abrir o canal no YouTube. Esse é o nosso primeiro vídeo. Eu tô bem empolgada, tô nervosa, vocês vão ver que eu vou ficar olhão. Enfim, é o nosso primeiro vídeo, eu tô empolgada, a tag se chama Morando Fora do Brasil, muita gente com certeza já respondeu, mas para vocês entenderem um pouco mais sobre o blog e aprenderem um pouco sobre mim e me conhecerem melhor, eu resolvi fazer essa tag Morando Fora do Brasil, tá bom? São 15 perguntinhas e vamos começar que aí vocês vão entender um pouco mais sobre mim. Qual o seu nome? Meu nome é Andréa Oliveira. Em que país e cidade você mora? Eu moro nos Estados Unidos. Eu moro especificamente em Santa Rosa, que é uma cidade que fica 1 hora mais ou menos norte de São Francisco. E eu moro lá há... deixa eu ver, não. 5 meses. Eu moro lá há 5 meses. Eu morava em São Francisco. Eu morei em São Francisco por 4 anos e mudei para Santa Rosa há 5 meses atrás. Você mora sozinha ou com família? Eu moro com meu esposo e o avô dele. No momento a gente mora com o avô dele. Há quanto tempo você reside aí? Ok. Recapitulando. Eu moro há 5 meses em Santa Rosa e eu morei 4 anos em São Francisco. Então eu tô há quase 5, vai fazer 5 anos agora em julho que eu moro nos Estados Unidos. Já morou em outro país? Não, gente, eu só morei nos Estados Unidos. Eu já morei nos Estados Unidos antes de vir morar aqui há 5 anos. Eu morei em Kansas City, no Missouri, por 1 ano. Eu fui au pair lá, foi a minha primeira experiência, foi o meu primeiro intercâmbio, a primeira vez que eu falei inglês, que eu experimentei um pouco da cultura americana. E eu amo aquele lugar, morro de saudade. Qual a sua idade? Oi. Eu tenho 30 anos, gente. Fiz 30 anos agora em fevereiro. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Tá. Como que foi que surgiu a ideia? Eu tava ainda na faculdade e na verdade, eu sempre tive muita vontade, gente. Sempre foi um sonho, mas foi um sonho, assim, fora da minha realidade. Era um sonho que era sonho. Eu não achava nunca que eu ia... Na verdade, o meu sonho era poder falar inglês, né? Quando eu fiz faculdade de turismo no Brasil, eu fiz faculdade em Fortaleza, no Cefet, que agora é IFCE, eu conheci uma professora de inglês lá e ela fez um programa de au pair. Ela foi a primeira au pair, olha eu falando meio que cearês misturado com paulista, o meu sotaque vai estar uma bagunça, hein, gente? Só pra avisar. Ela foi que introduziu a ideia do au pair. E aí foi quando eu me toquei assim, nossa, será que eu talvez conseguisse um dia? Na época eu pensei, nossa, pra cuidar de criança, Jesus. Será, né? Mas a ideia ficou assim na minha cabeça, porque eu sempre tive vontade de aprender inglês e, nossa, pra morar fora seria um sonho pra mim. E aí eu comecei a trabalhar em hotel. E eu vi qual era a necessidade de eu poder falar inglês, tá entendendo? Eu falava muito mais espanhol na época, eu fazia curso de inglês e de espanhol, mas eu me desenrolava muito mais no espanhol do que no inglês. Eu ficava super travada, falava muito mal, gente, era triste. E aí, quando eu tava trabalhando no hotel, eu meio que deu aquela... sabe, tipo, mano, cai na real, porque você não vai conseguir ir pra frente se você não falar inglês. Então, vamos cair na real, juntar um dinheiro e aí fazer alguma coisa pra mudar isso, né? E foi assim, mais ou menos, nessa época que eu trabalhava em hotelaria, que eu fazia faculdade de turismo, que me deu, assim, aquele empurrão de que, tipo, você tem que ir aprender inglês. Qual a pior situação que você já passou? Gente, eu já passei muita situação aqui nos Estados Unidos. Eu tive momentos maravilhosos e eu tive momentos bem difíceis, sabe? Tipo, foi difícil no começo para aprender a língua, foi, mas a gente desenrola, né? Sou cearense, cabelo que dá peste, não desisto mesmo, vou pra frente. Um dos momentos mais difíceis que eu acho que eu passei aqui nos Estados Unidos não foi nem com relação à cultura deles, à adaptação, foi mais o fato de eu não poder voltar para casa quando os meus avós faleceram. Foi em 2011, vai fazer, tipo, quase 4 anos já isso. E eu tinha trocado o meu visto de au pair, o J1, para o visto F1. Mas eu tinha feito a transição aqui nos Estados Unidos. Eu não cheguei aí no Brasil para trocar. Então,
quando eu recebesse o resultado, eu não poderia sair do Brasil, se eu não sair daqui, aliás, se eu não tivesse preparada para ir tirar outro visto no Brasil. Então foi e aí eu perdi os meus avós. Na verdade, eu tinha 3 avós vivos e os 3 morreram mais ou menos na mesma época. Foi um mês assim. Morreu um, o outro e o outro. Então, foi bem difícil. Foi difícil não poder voltar em casa naquela época. Foi difícil não poder dar um apoio, sabe? Um carinho, um abraço nos meus pais, porque os 2 perderam. Minha mãe que perdeu o pai e a mãe, e meu pai que perdeu a mãe. E o resto da família, né? Mas foi isso. Acho que foi essa a parte mais difícil aqui. Que eu lembre, por enquanto. Depois eu falo mais. O que mais? Fale de um ponto turístico que você gosta e fale um pouco sobre ele. Ok, vamos lá. São Francisco, vou falar, porque eu tô há pouco tempo em Santa Rosa, para aquelas bandas lá é muito mais wine tasting, e eu ainda tô aprendendo a gostar de wine, porque sabe, né, vem lá do Ceará, não é no wine não, é na cerveja mesmo, bucho pelas beiras. Ok, pula essa parte. Qual é o meu ponto turístico favorito nos Estados Unidos? Não nos Estados Unidos, mas em São Francisco. A ponte, né, gente? Vamos ser sinceros. Assim, tem vários lugares em São Francisco que eu amo. Golden Gate Park, que é lindo pra você tirar foto, sabe? Tem um conservatório de flores, que tem, assim, um jardim maravilhoso. É lindo e eu adorava passar. É aqui na frente da casa, sabe? Eu adorava ir pra lá, pegar sol, ler livro, levar as crianças pra ficar lá, estalado na frente... na grama lá, whatever, né? Mas a ponte, gente, agora que eu mudei de São Francisco, eu tenho uma sensação muito mais, assim, de agradecimento, de, meu Deus, como é que pode que eu vim morar nessa cidade, né? Tipo, todas as vezes que eu venho pra São Francisco com meu esposo, porque a gente passa normalmente os finais de semana aqui, a gente atravessa a ponte. E aí, me dá aquela... É uma vista linda. Não é só a ponte, sabe? É aquela vista do mar do lado e a cidade, como o downtown, sabe? E Alcatraz lá no cantinho. Muitas vezes é que a gente vem, que tá um dia bonito, sabe? Que você chega perto da ponte, que tem aquela vista linda, você atravessa. Ai, gente, é lindo, é lindo. Sente muita falta da família? Duh! Gente, eu sinto muita falta da minha família. Eu vou em casa há 2 anos e meio. Vai fazer 2 anos e meio já. E porque eu tava passando pelo processo de green card agora, que é outra coisa também que eu vou estar falando depois. Mas eu sinto falta, sim, da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu cachorro. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Eu acho super importante aprender a língua local, se você for viajar de férias ou se você for viajar pra morar, principalmente. Eu acho que você tá indo pra lá pra desenvolver um pouco mais a língua, mas eu acho que você já tem que ir iniciando, sabe? Tá sempre se renovando e aprendendo mais. Porque quando você chegar aqui, daí quando você chega, você não vai ter tanta dificuldade de falar ou de entender se você não tivesse praticado ou aprendido alguma coisa. Próxima pergunta. Pretende morar aí pra sempre? Quais os seus planos pro futuro? Gente... eu nunca tive um plano certo. Vocês estão ouvindo um barulho? Tem um barulho. Ai, que saco, os vizinhos batendo coisa. Enfim, eu não tenho um plano certo, nunca tive um plano. Eu vou morar nos Estados Unidos por tanto tempo, eu vou morar na Itália, eu vou morar, sei lá. Eu nunca tive um plano certo, sabe? Eu vou with the flow. Eu tô sempre me conhecendo e eu tô aberta a novas oportunidades. A minha intenção agora é, sim, estabilizar a minha vida um pouco aqui nos Estados Unidos, mas que a minha mãe não escute isso. Talvez eu vá pra outro lugar, sei lá. Não sei se eu volto pro Brasil, não, mas eu acho que eu mudo de novo. Por enquanto, sim. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? O que eu acho que tem nos Estados Unidos que eu acho que deveria ser implantado no Brasil? Ih, tanta coisa. Mas deixa eu pensar em alguma coisa. Ai, gente, o que você deveria escrever em palavras? A gasolina tá mais baixa. Enfim, falando uma coisa mais geral, eu acho que a questão do serviço, por exemplo, aqui o consumidor tem sempre razão. Eu acho que no Brasil a gente tenta ter essa ideia de o consumidor ter sempre razão, mas eu acho que tem muito ainda a se aprender,
sabe? Aqui, se você vai numa loja e você compra uma câmera fotográfica, você vai pra casa, passa 1 ou 2 semanas e você não tá gostando daquela câmera, não é do jeito que você queria, você volta na loja e troca ou recebe seu dinheiro de volta. No Brasil é bem complicadinho você fazer isso, né? E eu acho que é uma das coisas que o Brasil podia, talvez, né, aprender um pouco mais, brasileiro, sei lá. A gente tem um serviço legal no Brasil, eu tô ligada, não tô falando nada, mas eu acho que tem um pouquinho de serviço ao consumidor no Brasil, eu acho que a gente tem que ter um pouco, tem que estar num nível um pouco maior. E os Estados Unidos têm muito a ensinar. Se você puder escrever uma palavra, a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Uma palavra. Uma palavra. Aventura. O fato de eu ter saído lá do interior do Ceará e ter chegado até aqui, não que eu tô assim, rica, ganhando dinheiro, ou sei lá, famosa. Não é isso. Eu acho que o fato, a jornada inteira foi uma aventura. Desde a saída da cidade do interior, aprender e morar na cidade grande, em Fortaleza, e depois, ir fazer faculdade. Eu tive muita ajuda de família, dos meus pais, eu tive muita ajuda dos meus tios, que me receberam muito bem em casa, em Fortaleza, e me tiveram lá por tanto tempo num espaço minúsculo. Eu sou muito agradecida por isso, mas sempre foi um desafio, sempre foi uma aventura, era uma coisa nova diferente da outra, sabe? Mas eu acho que é isso, acho que a palavra é aventura. O que você pensa sobre o país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros? Eu amo os Estados Unidos. Eu acho que nunca foi um país que eu disse, um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Não, eu acho que não. Eu acho que foi por acaso. Foi por causa do programa que era mais barato, que eu tive condições de pagar. Mas era a língua que eu queria aprender e eu acabei vindo pra cá. E eu adoro esse lugar, gente. Não é à toa que eu tô morando aqui. E eu sempre fui muito bem recebida. Na primeira vez que eu vim pros Estados Unidos morar no Kansas, não no Kansas, no Missouri, em Kansas City, eu tive aquela mentalidade, aquele pensamento, meu Deus, será que eu vou passar por alguma dificuldade, algum tipo de preconceito? Mas Kansas City é um lugar maravilhoso, eu encontrei pessoas maravilhosas, sabe? Foi tipo assim, a cultura americana mesmo, sabe? Tipo, no Midwest, são pessoas de coração aberto, pessoas que recebem bem. Então, a sensação que eu tive lá, aquele primeiro impacto, aquela experiência que eu tive, pra mim foi maravilhosa, entendeu? E eu acho sim que os Estados Unidos recebem bem os brasileiros, eles estão assim eu acho que a gente encontra gente falsa, gente difícil de se dar, em todo canto, de toda nacionalidade, pra ser bem sincera. Mas eu acho que no geral, eles recebem bem a gente sim. E eu ensino também, sabe? Eu falo, o Brasil não é só futebol, e não é só samba. E aí eu falo, e lá no Ceará, meu filho tem um forrozinho. Vai lá, ensina coisas novas e eles aprendem, sabe? E eles ficam interessados em conhecer. Falam muito de Jericoacoara. Ai, não vejo a hora de ir pra Jericoacoara. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que, nossa, demorou. Eu sei que vai dar uma enrolada medonha. Uma hora eu seguro o celular, uma hora eu seguro a câmera. É o nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês me recebam aí no YouTube de braços abertos. E qualquer pergunta, coisa que vocês querem saber sobre São Francisco, sobre a Bay Area, sobre a Califórnia, sobre o Kansas, quando eu morei lá, sobre o programa de au pair ou qualquer outro tipo de intercâmbio. Eu sou muito ligada a essa questão do cross-cultural, troca de cultura, curiosidades, perguntas, críticas. Eu sei que eu tenho muito que aprender ainda, mas eu tô bem feliz de estar começando esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre mim. E até o próximo. Beijão! Eu não quero me amarrar.